O medo não é o problema. O problema é quando ele decide por você. O medo faz parte da vida. Ele existe para proteger, para evitar riscos, para manter você vivo. Mas o que deveria ser proteção muitas vezes se torna prisão. Porque o medo não diferencia bem o que é perigo real e o que é desconforto. Ele reage ao desconhecido, ao julgamento, à possibilidade de erro, à rejeição. E, se você não percebe isso, começa a viver dentro de limites que nunca foram reais. Quantas decisões você já deixou de tomar por medo? Quantas conversas evitou? Quantas oportunidades ignorou? Quantos caminhos abandonou antes mesmo de tentar? O medo raramente aparece de forma clara. Ele não diz, não faça isso porque você está com medo. Ele se disfarça. Se apresenta como dúvida, como falta de tempo, como necessidade de esperar o momento certo. Mas, no fundo, é apenas medo tentando manter tudo como está. Porque o que é conhecido, mesmo que seja ruim, parece mais seguro do que o desconhecido. E é assim que muitas pessoas permanecem anos na mesma situação. Não porque não têm capacidade, mas porque não enfrentam o desconforto de avançar. Existe uma ilusão muito comum. A ideia de que, em algum momento, o medo vai desaparecer. Que você vai se sentir pronto, confiante, seguro. Mas isso raramente acontece. Coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. É decidir que aquilo que você quer construir é mais importante do que o desconforto que você sente. E essa decisão muda tudo. Porque o medo perde força quando deixa de ser obedecido. Toda vez que você evita algo por medo, você reforça esse medo. Toda vez que você enfrenta, você enfraquece. Simples assim. Mas não fácil. Porque enfrentar o medo exige presença. Exige consciência. Exige aceitar a possibilidade de não ter controle total. E isso incomoda. O ser humano gosta de previsibilidade. Gosta de saber o que vai acontecer. Mas crescimento não acontece em ambientes totalmente previsíveis. Ele acontece no espaço entre o conhecido e o desconhecido. E esse espaço sempre envolve medo. Por isso, se você quer evoluir, vai precisar aprender a caminhar com ele. Não contra ele. Não tentando eliminá-lo. Mas sem permitir que ele decida. Existe também um tipo de medo mais silencioso. O medo de não ser suficiente. Esse medo afeta decisões profissionais, relacionamentos, projetos pessoais. Ele faz você se diminuir. Faz você duvidar. Faz você se sabotar antes mesmo de tentar. E o mais perigoso é que ele parece verdade. Mas não é. É apenas uma narrativa construída ao longo do tempo, baseada em experiências passadas, comparações, inseguranças. E narrativas podem ser questionadas. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Nem tudo que você sente representa a realidade. Às vezes representa apenas um padrão antigo tentando se manter. Medo também tem relação com controle. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais medo sente. Porque a vida não é totalmente controlável. Sempre haverá incerteza. Sempre haverá risco. Sempre haverá variáveis que você não domina. Aceitar isso não enfraquece você. Fortalece. Porque você para de gastar energia tentando garantir o impossível. E passa a agir mesmo sem garantias. Isso é maturidade. O medo não vai desaparecer. Mas ele pode deixar de comandar. E quando isso acontece, você começa a viver de forma diferente. Com mais decisão, mais presença, mais verdade. Você começa a perceber que muitos limites que pareciam reais eram apenas construções internas. E que a vida que você quer viver exige atravessar esses limites. Não existe crescimento sem desconforto. Não existe evolução sem risco. E não existe liberdade sem enfrentar o medo. Comece pequeno. Não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha algo que você tem evitado. Uma conversa. Uma decisão. Um passo. E faça. Mesmo com medo. Principalmente com medo. Porque é assim que a confiança se constrói. Aos poucos. Na prática. Na ação. O medo não é o inimigo. Mas também não pode ser o líder. Coração leve. Mente em paz.